Caroline Denoni, excelentíssimo senhor relator, deputado Darcy de Matos, excelentíssimos senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, servidores dessa casa, quero cumprimentar a todos de maneira muito sincera e dizer que não há quem possa se alegrar e não há quem possa festejar o resultado naturalístico, a tragédia, o crime, enfim, qualquer que seja a adjetivação, ninguém pode se alegrar com a morte da vereadora Marielle Franco. Mas a comissão está reunida nesta data, principalmente, não para examinar o mérito das imputações. A comissão se reúne para examinar a legalidade do encarceramento antecipado de um parlamentar a partir do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 52, parágrafo 3º. Acerca disso, eminente presidente, eminentes parlamentares, eu trago uma questão que nos parece de alta relevância. A Defensoria Pública da União, que nos antecedia no exercício desta missão, recebeu da comissão aquilo que seria o material necessário para o exame dessa questão constitucional. E, ao examinar esse material, assim que cheguei aqui à comissão, naturalmente não tive como examinar o relatório da Polícia Federal, porque esse relatório diz muito com o mérito das imputações, diz muito com aquilo que a investigação teria revelado. O inquérito não tem, a meu juízo... Só um minutinho, o deputado está acompanhando pelo Zoom já. Ah, tá. E se ele quiser se manifestar, a gente pede só, como ele está acompanhando a um tempo real, que ele se manifeste, daí a assessoria vai nos avisar, tá bom? Mas a palavra está com o senhor. Então, veja, eminentes parlamentares, a primeira questão é essa. Aqui nesse material não consta nenhum auto de prisão em flagrante contra o parlamentar. O que consta e o que foi noticiado pela imprensa é que na manhã de domingo, dia 24 de março, o deputado Chiquinho Brazão teria sido alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal, precisamente pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu trago essa questão, presidente, porque se houver um flagrante, nós precisamos conhecer esse flagrante. E aí, nesse caso, necessário seria o adiamento por imperativo mandamento constitucional para prestigiar o direito de defesa. Não há nos autos flagrante delito. Não há auto de prisão em flagrante. Existe uma decisão de 42 laudas que decreta a prisão preventiva do parlamentar. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão que nós precisamos examinar é: o Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem, na ação penal 937, estabeleceu, inclusive para atender uma reivindicação da sociedade brasileira, estabeleceu uma interpretação, uma nova interpretação para o tema relativo à prerrogativa de foro. E o que o Supremo estabeleceu? O parlamentar somente tem a prerrogativa de foro se o fato tiver sido praticado durante o exercício do mandato e em razão do mandato. Ou seja, hoje, qualquer parlamentar desta casa que praticar um crime de homicídio na praia, com a família, por uma desavença qualquer, não está albergado pelo foro privilegiado. Esta é a inteligência da questão de ordem da ação penal 937. O fato envolvendo a vereadora Marielle, sabidamente, foi praticado no ano de 2018. O deputado assume o mandato em 2019. Os supostos fatos que não estão devidamente descritos na decisão que decreta a prisão, os supostos fatos reveladores de uma obstrução de justiça, não têm nenhuma relação com o mandato do deputado federal. São fatos que têm relação com o episódio de 2018 e não tem nenhuma relação com o mandato. Outro aspecto que nos leva à compreensão de que a prisão é ilegal por uma questão formal. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, segundo o nosso conhecido preceito constitucional.
Ou seja, a legalidade da prisão passa necessariamente pela competência da autoridade que lhe decreta. Neste caso, os fatos são anteriores são anteriores ao mandato parlamentar, os fatos não têm relação com o mandato de deputado federal, de maneira que há um vazio nesta decisão do ponto de vista de competência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como já se disse em outras ocasiões, pode muito, mas não pode tudo. O Supremo não pode criar regras de competência que não estejam inseridas na Constituição e na legislação infraconstitucional. De maneira que aqui nós temos, de maneira escancarada, com todas as vênias, uma incompetência do Supremo Tribunal Federal para decretar essa prisão. Essa competência seria do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o conselheiro dos Tribunais de Contas, por simetria constitucional, tem as mesmas prerrogativas dos desembargadores e magistrados de um modo geral. E os magistrados, segundo também o STJ, trazem a prerrogativa de foro, ainda que o fato não tenha relação com a sua função judicante. Então, em relação ao conselheiro, a competência seria, sim, do STJ, mas não do Supremo. Nós estamos a examinar, não é uma decisão do STJ, nós estamos a examinar uma decisão emanada do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu faço, eminente presidente, eminentes parlamentares, com o dever de lealdade que o meu grau me impõe. Se houver prisão em flagrante, não que a tese esteja desajustada, porque nós vamos tratar disso ainda considerando o flagrante, mas é preciso que a Câmara examine precipuamente o tema da prisão preventiva. E aí, veja, a Constituição Federal, bem ou mal, e é preciso que o Brasil entenda isso, se a nossa Constituição não é boa, então vamos ter coragem de mudar a Constituição. Se a nossa lei não é boa, vamos mudar a lei. O que nós precisamos entender é que, estando na Constituição, estando nas leis, nós precisamos cumprir, notadamente quando nós tratamos de garantias fundamentais da pessoa humana. E vejam, mais uma vez, não independentemente da gravidade do fato, independentemente de tudo aquilo que tenha repercutido acerca desse nefasto episódio. Nós estamos tratando de garantia constitucional, nós estamos tratando de um preceito segundo o qual o parlamentar, qualquer parlamentar, não pode ser preso senão em flagrante delito por crime inafiançável. O Supremo diz assim, não há direitos absolutos, mas a Constituição não conferiu direito absoluto ao parlamentar. Quando o crime for inafiançável, ele pode ser preso em flagrante. E os crimes inafiançáveis são muitos. A Constituição os define e o Código de Processo Penal também o faz. De maneira que há vários crimes, por exemplo, o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os crimes hediondos. E aí os crimes hediondos estão lá, no rol da Lei 8.072, são vários delitos que têm essa nota distintiva do crime hediondo. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Todas estas infrações são passíveis de prisão em flagrante do parlamentar. Então, não há nada de absoluto na garantia do artigo 53, parágrafo 2º. De maneira que a jurisprudência da Casa, nós temos aqui dois casos emblemáticos. O caso do então senador Aécio Neves, que teve, pelo Supremo Tribunal Federal, decretadas medidas cautelares diversas da prisão, e a Casa, o Senado, entendeu que a decisão do Supremo contrariava o preceito do artigo 53, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal e revogou, relaxou aquela decisão. E, recentemente, nós tivemos um caso no Espírito Santo, amplamente noticiado, em que a Assembleia Estadual, corajosamente, contra uma decisão também do ministro Alexandre de Moraes, revogou a prisão do capitão Assunção, deputado estadual, membro daquela Casa de Leis. De maneira, senhores deputados, que não se está dizendo, não se está defendendo a impunidade, o que se defende é o devido processo legal. Modéstia à parte, não é? Eu estou na advocacia criminal há 25 anos, já fiz mais de 300 plenários e já vi muita gente ser presa preventivamente, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos presa e chega no plenário do júri absolvida. O que mais atende ao interesse da sociedade brasileira? Manter alguém inocente preso
ou esperar com um provável ou um possível culpado em liberdade para levá-lo a julgamento e, depois de condenado, dar-se eficácia à sentença condenatória? Não tenho dúvida de que a segunda hipótese é muito mais consentânea com uma sociedade que prima pela preservação do Estado de Direito. Então, vejam, nós temos aqui, para concluir, presidente, não quero cansar a comissão, mas para concluir nós temos o seguinte quadro. Primeiro, sob o que consta do nosso material, nós temos uma prisão preventiva. E aí a prisão preventiva é vedada expressamente pela Constituição Federal. Se a Constituição Federal, como eu disse antes, não está adequada para a realidade do Brasil, então vamos ter coragem de propor a mudança na Constituição. Não é? Agora, o que está dito na Constituição é que o parlamentar não pode ser preso desde a diplomação, se não em flagrante delito por crime inafiançável. E aí essa inteligência que está na decisão, eu tenho naturalmente absoluto respeito pelo Supremo Tribunal Federal, sou um defensor do respeito institucional, sou um defensor do bom trato, mas há uma afirmação na decisão do eminente ministro que diz assim, para levar-nos ao raciocínio de que o crime seria inafiançável, Sua Excelência diz assim, nos termos do artigo 324, inciso 4 do Código de Processo Penal, não será autorizada a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação de prisão preventiva. Com todas as vênias, esse raciocínio não se sustenta de pé. Esse dispositivo, eminentes parlamentares, não está criando uma categoria de crime inafiançável. Esse artigo diz o óbvio. Se eu tenho razões para decretar a preventiva, por óbvio eu não posso arbitrar a fiança, porque o arbitramento da fiança implica a liberdade. Então, se eu tenho motivos que justificam, que dão alicerce para a decretação da prisão, claro que a fiança não tem espaço naquele caso concreto, mas isso não cria uma definição de crime inafiançável, com todas as vênias. Isso é uma circunstância que o Código estabeleceu apenas para fazer um plus, para fazer um acréscimo aos dispositivos que antecedem o 324.4. Então, o que nós temos, em última análise, uma prisão preventiva decretada ao arrepio da Constituição Federal, e é disso que se trata. É disso que se trata, uma prisão preventiva decretada contra a expressa disposição do texto constitucional. E, se nós estivéssemos falando de flagrante, apenas por amor ao debate, o flagrante, naturalmente, não seria do homicídio, não é? Porque aí o homicídio seria crime hediondo. E vejam, é preciso que se perceba isso. O homicídio foi praticado em 2018. O homicídio é conceitualmente, talvez, o mais clássico exemplo do chamado crime instantâneo de efeito permanente. O crime instantâneo de efeito permanente só permite o flagrante na exata dicção do artigo 302 do Código de Processo Penal. Ou seja, quando o sujeito está praticando o delito, acaba de praticar ou é encontrado logo em seguida com objetos, apetrechos que lhe façam presumir ser o autor da infração. Aqui nós temos um fato de 2018 que não guarda nenhuma contemporaneidade com essa decisão de 2024. E aí, poder-se-ia cogitar, então, doutor, mas tem os fatos supostamente praticados durante a investigação que teriam obstruído o esclarecimento dos fatos. Muito bem, se isso fosse verdade, o flagrante tinha que estar aqui. Porque aí nós estaríamos diante de estado de flagrância. O estado de flagrância necessariamente impõe a lavratura do auto de prisão em flagrante. Como não há prisão em flagrante, é preciso ver que nós estamos tratando especificamente de uma prisão preventiva. Para além disso, ainda que tivéssemos o flagrante desses outros delitos, eles estão estabelecidos, estão localizados na Lei 12.850, artigo 2º, parágrafo 1º. Esse delito não está no rol dos crimes hediondos, dos crimes inafiançáveis. Consequentemente, não há possibilidade de prisão em flagrante do parlamentar por isso. Então, ou por um aspecto ou por outros aspectos, nós estamos diante de um claro exemplo de uma prisão ilegal que deve ser imediatamente relaxada. Aliás, a Constituição Federal assim o determina. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Talvez por isso mesmo a urgência
estabelecida na própria Constituição, para que o Supremo determine a remessa dos autos para cá, para que a casa examine imediatamente, porque a prisão ilegal será imediatamente relaxada. E não se esqueçam, deputados, o fato é de 2018, quando o deputado não era parlamentar federal, os fatos não têm relação com o mandato de parlamentar federal, e o Supremo sendo rigoroso, inclusive, com o Congresso, o Supremo fazendo críticas ao Congresso, ou seja, moralizando o foro por prerrogativa de função, o Supremo, na questão de ordem na ação penal 937, estabeleceu isso. O foro só haverá de prevalecer quando o fato tiver sido praticado no exercício e em razão do mandato. Ora, se não tem foro no Supremo, meus eminentes parlamentares, se não tem foro no Supremo, como o Supremo pode prestar jurisdição num caso em que não tem competência? Isso afronta contra o princípio da legalidade. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Se não há competência, a prisão é ilegal também por esse motivo. Ou seja, ela é ilegal porque é preventiva fora dos balizamentos da Constituição, ela é ilegal porque não há competência do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, não é, presidente, é preciso dizer uma vez mais que a defesa está limitada, está restrita ao tema da legalidade da prisão. Essa garantia constitucional conferida ao parlamento haverá de ser preservada, não é? Então, eu encerro, presidente, por aqui, encarecendo... O deputado Chiquinho vai querer fazer... Só congela o tempo, que o deputado Chiquinho vai entrar e vai querer fazer uso da palavra também. O senhor quer concluir? Tá.